para você que me ouve, é muito bom ter você por aqui para juntos partilharmos a palavra de Deus. O texto para a meditação de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 14, que diz assim: Porém, Sião diz: Já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Esqueceram de mim. Eu quero trazer um assunto muito importante e fundamental para que a gente possa estar refletindo sobre a nossa visão acerca de Deus. Alguns ramos da filosofia, algumas doutrinas, eu quero citar duas aqui. A primeira delas é o deísmo. O deísmo ele diz que uma divindade ela criou o mundo, que Deus criou o mundo, e ele deixou que ela siga o seu curso. A sua criação siga o seu curso natural sem nenhuma intervenção, ou seja, Deus ele cria e se omite, ele desaparece e a coisa vai rolando. A segunda delas é o ateísmo, que é a ausência de crença na existência de qualquer divindade, ou seja, tudo se formou de alguma forma, mas que não há nenhum Deus envolvido com tudo isso. Não há nada que possa intervir, nenhuma divindade que possa intervir. Enfim, Deus não existe. E nós fazemos parte do teísmo. Nós cremos que Deus ele criou e ele governa toda a sua criação, que é a chamada providência divina. Eu quero chamar a atenção aqui que nós que cremos na existência de um Deus verdadeiro, em um Cristo que se sacrificou para nos reconectar a esse Deus. Por vezes, em meio às adversidades, às tribulações dessa vida, nós nos sentimos completamente abandonados, largados à própria sorte, como um deísta acredita. Ou então chegamos a duvidar da própria existência de Deus. Será que ele existe mesmo? Será que os ateus não estão certos? E eu quero trazer a ilustração aqui de algumas passagens bíblicas para nós refletirmos acerca disso. A primeira delas está em Gênesis capítulo 40, verso 23, que diz assim: Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Rapidamente, José, filho de Jacó, foi traído pelos irmãos e vendido como escravo ao Egito. Lá, ele trabalha na casa de um senhor, no qual ele começa a se destacar, mas a esposa dele, esposa de Potifar, cresce os olhos em cima de José, deseja se deitar com ele e ele recusa e foge. Então essa mulher o denuncia, como se ela tivesse sido agarrada por José. Então ele é lançado na prisão. Nessa prisão, houve uma ocasião em que 2 servos de Faraó têm sonhos e José revela o sonho. E o chefe desse copeiro, ele foi salvo. Ele voltou à sua posição e José lhe diz: Olha, quando você estiver diante de Faraó, lembre-se de mim. Eu te ajudei, lembra de mim, para eu sair daqui, eu sou inocente. Mas o texto lhe diz que o homem se esqueceu completamente de José. Como é duro nós ajudarmos pessoas e essas pessoas, no momento em que nós precisamos, elas se esquecem de nós. Mas é interessante na minha Bíblia, logo abaixo desse versículo, há o título da próxima passagem que diz: Deus não se esqueceu de José. Meus irmãos, nós estamos passando por um momento de distanciamento e nesse período, talvez você se esqueceu de algumas pessoas. Pessoas que talvez já te ajudaram e você sequer faz tempo que você não manda uma mensagem, não liga. Ou o esquecido foi você. Você está se sentindo perdido, desorientado, esquecido pelas pessoas. Mas eu quero reforçar aqui que o nosso Deus é o Deus chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Ele não nos abandona, pelo contrário,
Quando nós analisamos ali a história de José, por exemplo, nós vemos que 2 anos se passaram até que aquele homem se lembra de José e fala para Faraó. Só que esse tempo foi muito importante para José amadurecer, para ele se fortalecer, aprender novas línguas e se desenvolver. Talvez o momento de esquecimento que nós passamos, que nós experimentamos, é porque Deus está trabalhando em nossa vida. E se você está sendo esquecido pelas pessoas, não se importe. Apenas lembre-se de que Deus está ao seu lado. E se você se esqueceu de alguém, agora é o momento de você puxar a memória, ligar, mandar uma mensagem, mandar um abraço e agradecer. Um segundo exemplo que eu quero dar está em Isaías capítulo 40, verso 27, que diz assim: Por que, pois, reclamas, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? É Deus falando para o povo. O povo se lamenta dizendo: O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Ou seja, eles estão reclamando, falando: Deus não dá a mínima para o que nós estamos vivendo. Eu não sei o que você está atravessando, a tribulação, a dificuldade, mas eu quero citar o texto de Romanos 5, versos 3 e 4, que diz: Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Confiança no que, Alex? A confiança de que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Que aquilo que Ele faz, aquilo que Ele nos leva a passar, a atravessar, mesmo em meio ao seu silêncio muitas vezes, como diz Romanos 8, Ele está nos transformando, nos moldando à imagem do seu Filho Jesus. Nós estamos sendo trabalhados. Eu lembro de uma época que estava passando por grande dificuldade, um momento muito difícil, meu e de minha esposa. Um determinado líder chegou para mim e falou: Alex, você e sua esposa são fiéis, são tementes, trabalham, são dedicados. O que você acha? Por que você acha que vocês estão passando por tudo isso? Como se houvesse algum mérito nas nossas obras diante de Deus, para que a gente pudesse cobrar alguma coisa. Eu respondi que Isaías 53 diz que o próprio Cristo era um homem de dores e experimentado nos trabalhos, porque aqui nós não seríamos. O livro de Jó é muito claro quando apresenta um justo que sofre. Não somos diferentes, não somos melhores, mas precisamos nos lembrar que Deus ele está conosco. Para finalizar, a continuação do texto inicial que nós lemos, Isaías 49, versos 15 e 16, diz assim: Deus falando: Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Você pode dizer sim, Alex. A situação que nós vivemos hoje, nós vemos bebê sendo jogado na lata do lixo, abandonado, esquecido. Mas Deus ele continua. Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Tenha certeza, Deus está ao seu lado. Você não está esquecido. Embora haja adversidades, nós não estamos à nossa própria sorte. Mas Ele é um Deus que criou, que governa e dirige toda a nossa vida. Salmo 139 nos lembra que Ele nos sonda e nos conhece. Apresente sua necessidade ao Senhor. Vamos orar? Deus, quantas pessoas se sentindo esquecidas. A palavra ela cita uma terra, Lodebar, terra do esquecimento. Muitos podem estar vivendo nesse momento, nesse lugar. Mas o Senhor é o Deus Emanuel, o Senhor não nos deixa sozinhos, à mercê da sorte. Mas o Senhor cuida de nós. Mesmo quando estávamos afastados do Senhor, distantes, que nem ainda sonhávamos em seguir os teus caminhos,
A Tua palavra nos diz que o Senhor já estava conosco. E o Senhor já nos livrou de tantas coisas, já nos abençoou em tantas vezes. Que possamos puxar à memória tudo que o Senhor já nos fez. E que em cada adversidade, dificuldade que nós enfrentamos, o Senhor nos concedeu vitória. É por isso que nós estamos aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, envolve essas pessoas em amor, em cuidado. Que se elas estão se sentindo esquecidas, que elas possam perceber que o Senhor não se esquece, como lemos aqui. Estamos gravados na palma das Tuas mãos. E se porventura podemos ser um canal de bênção em outras vidas, que o Senhor nos faça lembrar delas nesse momento. Que possamos mandar um abraço, uma mensagem, manifestar a nossa presença, ainda que um pouquinho distante, que possamos dizer: estamos aqui. E que o Senhor seja glorificado. Eu te agradeço porque em tudo o Senhor nos molda a imagem de Cristo. Se a tribulação, a dificuldade está difícil, está grande, que possamos lembrar que isso vai gerar perseverança, caráter aprovado e confiança. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.